Você já parou para pensar o que o seu cocô fala sobre você? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente veio falar sobre um assunto que é muito importante e a gente precisa falar sobre isso, sobre o cocô. Por que é tão importante a gente entender e fazer um cocô bonito? Sim, cocô não mente. E dependendo como estão as características do seu cocô, isso significa muito como está a sua saúde em geral. A gente já falou em outros vídeos sobre a importância da saúde intestinal em virtude dessa conexão do intestino com o cérebro. Então, sim, dependendo como está a saúde do nosso intestino, a gente vai enviar sinais e moléculas ao nosso cérebro que vão garantir, por exemplo, uma melhor saúde cerebral. Cuidar do intestino é cuidar da sua mente. Pasmem, mas no intestino nós temos mais bactérias do que a gente tem de células no corpo. Sim, a gente tem uma população chamada microbiota e lá existe uma variedade de micro-organismos. Bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, vermes, fungos, e eles vivem como se fosse assim, digamos, numa ecovila, né? Dividindo todos os insumos e matérias-primas que aparecem pelo intestino. Que insumos e matérias-primas são esses? As comidinhas da microbiota. Então, dependendo do que a gente come, a gente vai alimentar mais ou menos alguma população específica lá do nosso intestino. Então, por exemplo, se eu consumo muitos vegetais, esses vegetais contêm fibras. Fibras não são digeridas pelo corpo humano e essas fibras são utilizadas como substrato energético para bactérias benéficas que nos trazem benefícios do tipo aumentando a nossa imunidade, aumentando a absorção de nutrientes, melhorando a saúde mental ou mesmo mantendo uma competição com bactérias com potencial patogênico. Bom, agora que você já entendeu o quanto é importante a saúde do seu intestino e a influência da saúde do intestino em todo o seu sistema, ou seja, em todo o seu corpo, vamos aprender a identificar como está o seu cocô. Então vamos começar com a frequência. Mas e aí, Marina? É normal ficar 2 dias sem ir no banheiro? É normal ir 3 vezes ao dia no banheiro? É normal ficar um dia e o outro ir no banheiro? Vamos entender o que é o normal. O normal é baseado na saúde da média da população humana. Então, esse normal pode variar um pouquinho. Vamos considerar que o normal é fazer cocô todos os dias. Até porque, mesmo que eu tenha um consumo menor de alimentos em algum dia, a gente tem resíduos do próprio intestino que precisam ser eliminados, como células mortas, algumas toxinas, enfim. O normal, então, é sim que o seu intestino funcione todos os dias. E essa frequência de funcionamento intestinal, ela pode variar de 1 a 2 vezes ao dia. Se eu vou mais do que 3 vezes no banheiro, se eu faço mais do que 3 vezes cocô, mesmo que não seja diarreia, isso pode sim caracterizar algum estímulo irritativo no meu intestino, que pode vir, pasmem, da mente. Então, assim como a saúde intestinal influencia na nossa saúde mental, a nossa atividade mental pode influenciar na saúde intestinal. Então, se eu sou muito ansioso ou estou passando por um momento muito tenso da vida, isso pode sim aumentar a peristalse intestinal e fazer com que eu vá mais vezes ao banheiro, mesmo sem ter diarreia. E em relação às características das fezes, né, as características desse cocô, como que ele tem que ser, né? Primeiro, a cor precisa ser marrom ou amarronzada. Sim, pode variar dependendo dos alimentos que a gente consome ao longo do dia. Por exemplo, se eu consumo uma quantidade maior de ferro no dia ou faço uma suplementação de ferro, o meu cocô pode ficar um pouco mais escuro por conta dessa quantidade de ferro. O ideal seria mais amarronzadinha, porque essa característica marrom tem a ver com sais biliares
que vão ser liberados lá pela vesícula, né? Que estão armazenados na vesícula, produzidos no fígado e armazenados na vesícula, e que caracterizam essa cor amarronzada das fezes. O cocô tem que boiar ou o cocô tem que afundar? Se o cocô boia, é porque você está comendo muita gordura. Se o cocô afunda, é porque a sua dieta está rica em fibras. Então, preferencialmente, que ele afunde.